Olá pessoal, tudo bem? Fabiano aqui de novo. Hoje nós vamos então continuar, né, para falar sobre o e-social, que a gente já havia começado, né, no último webinar. A gente viu todos os eventos iniciais aí, né? Como começa, né, o e-social ali para poder começar as transmissões, enviar os dados. A gente mostrou então como é que funciona a nossa tela ali, depois a gente vai dar uma revisada nela, porque é uma coisa bem importante, né, o que vocês vão usar no dia a dia. Então hoje nós vamos falar um pouquinho então agora dos sobre os não periódicos, né. Nessa reunião não vamos citar todos eles ainda, né, vamos citar uma parte deles, aí na próxima reunião a gente vai continuar esses não periódicos, depois teremos mais uma reunião para poder falar daí dos eventos periódicos, que são os eventos de folha, né, para poder fazer um encerramento. Então, hoje o que a gente vai ver nessa parte? A gente vai dar uma revisada na tela de novo ali de transmissão, e hoje a gente vai comentar sobre alguns eventos, né, a gente vai falar sobre esses eventos ali dos eventos que são relacionados aos eventos de movimentações sobre o funcionário, são muito importantes também os prazos, porque lá nos eventos iniciais, quando a gente comentou sobre eles, como é que funcionava, né? Vocês transmitem os eventos iniciais, e aí depois, se tiver alguma alteração na empresa ou algo assim, aí sim vocês vão transmitir eles novamente. Caso contrário, né, não há uma nova interação de transmissão novamente com relação a eles. Já esses agora dos não periódicos, esses sim vocês já têm que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque eles vão estar relacionados a admissões, movimentações trabalhistas, e eles vão implicar muito diretamente também na CTPS digital dos colaboradores. Então vamos dar de novo uma revisadinha na nossa tela de transmissão lá, né? Onde é que ela fica ali, né? Só para retomar, né? Lá em movimentações, empresa, vão entrar em e-social e vão clicar na geração e transmissão. Entrando dentro da tela de geração e transmissão, vocês vão ter acesso aqui então a essa tela. Aqui do lado esquerdo a gente tem então os eventos que a gente vai marcar para a transmissão, que são os eventos não periódicos na reunião de hoje. A parte superior ali sempre vai mostrar a empresa a qual vocês estarão tratando a transmissão dos dados, a competência, né, muito importante na hora da transmissão, e os botões de carregar e transmitir, né, o verificar e consultar, né. Por que que eles são importantes? O verificar ele já vai fazer uma pré-análise dos dados que vocês possuem preenchidos dentro de um cadastro de colaborador, por exemplo. Vamos supor que vocês vão mandar o 2200 de admissão, né, e está faltando algum dado que seja importante para o e-social, o sistema já vai alertar vocês nesse carregamento. Mais abaixo nós temos ali os filtros e também temos a parte o que está sendo gerado, o que não está sendo gerado. E depois nós temos ali então os eventos ali, né, um resumo de tudo que já foi transmitido, se está aguardando algum retorno, porque o que que acontece, né, muitas vezes o e-social está lento, então vocês vão mandar algum evento, esse evento vai chegar lá no e-social, mas o governo demora para devolver, né, os servidores eles demoram para devolver um retorno para dizer se deu certo, se deu errado, e o recibo. E aí ele vai ficar no status aguardando um retorno. Então aqui nessa janelinha aqui embaixo, aqui nessa parte de baixo, vocês conseguem ficar acompanhando se ele está aguardando um retorno. Lembrando que esses eventos, a maioria deles tem prazos, né, principalmente os de admissão, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, para não sofrer nenhum tipo de infração, né, uma atuação ali com relação à omissão de algum dados dele. Então aqui é só para mostrar também no sistema aqui, né, a telinha de geração ali que eu havia dito para vocês, ó. Então quando a gente gera ali alguma coisa para transmitir, né, ele vai ficar com o status aguardando envio. Quando a gente verifica ali e ele encontra que há uma informação, né, nem foi feita a transmissão nesse momento, tá? Aqui foi só clicado e mandado verificar. A partir do momento que ele testou verificar e ele viu que havia alguma inconsistência, ele já grifou para mim que tem um erro de preenchimento para mim ir lá no cadastro ou aonde for e fazer o ajuste. Nesse caso, eu não preciso clicar com o botão direito aqui, ó, e clicar na opção excluir registro, tá? O que que eu posso simplesmente fazer? Eu deixo marcada a opção, eu vou lá, né, arrumo o cadastro, seja o que for que esteja com divergência, eu faço esse ajuste, eu volto aqui, eu clico em verificar, e aí, se tiver ok, ele vai ficar com o status aguardando envio. Aí sim eu posso clicar e consultar e transmitir essa informação, tá? Mas quando a gente falar do 2200, a gente vai retornar aqui que eu vou dar algumas dicas também com relação a isso. Então como é que funciona ali, né? Sempre a gente vai fazer o quê? Selecionar o que a gente vai transmitir. Aqui, se a gente olhar, né, a gente pode selecionar mais de um. Eu não recomendo selecionar para fazer a transmissão imediata. Se vai selecionar só para verificar, tranquilo, não tem problema nenhum. Por que que eu digo tranquilo, né? Porque o que que acontece? Quando a gente marca todos, verifica e transmite, o que que o sistema vai fazer? O sistema vai carregar todos os envios aqui, e quando a gente clicar em consultar transmitir, ele vai transmitir na ordem que está a seleção. Perfeito. Seria mais ou menos a ordem que as coisas devem chegar no servidor da rede social. O problema é que o servidor nem sempre valida nessa mesma ordem. Ele pode pegar algum evento que esteja com processamento mais rápido para ele e processar antes de algum evento. E aí pode gerar uma confusão
e aí de repente voltaram um erro, vamos supor lá que vocês estão mandando lá um desligamento, tá. Só que nesse mês vocês têm um desligamento e também tem uma alteração de contrato de trabalho do funcionário. Vixe, a alteração aconteceu primeiro, né, e depois vocês têm que encaminhar um desligamento. Só que aí vocês não mandaram ainda a alteração, como vocês não lembravam tudo que mandaram, vocês marcaram tudo e deram verificar. E aí foram lá, consultaram e transmitiram. Obviamente, né, por ordem, a alteração vai chegar primeiro lá e o desligamento posterior. Mas o que pode acontecer numa situação assim? Ele pode ter carregado, né, a informação do desligamento primeiro, o servidor leu primeiro essa informação e deixou a alteração para validar depois. Aí o que vai acontecer? Ele vai fazer a informação e aí quando ele vai retornar dizendo que deu um erro na alteração. Por quê? Porque ele validou o desligamento primeiro. E aí ele não vai aceitar a alteração. Aí você teria que remover o desligamento e mandar. Então, qual é a dica que eu dou? Ah, Fabiana, eu não lembro o que eu tenho para transmitir nesse mês aqui, o que eu estou fazendo aqui, eu me perdi. Bom, marca tudo, então verifica. Que daí tudo que tiver na competência 3 com aguardando envio, o sistema vai gerar. Só que na hora de transmitir, aí sim seleciona o evento que deseja, ou um por um, né? E vai fazendo a transmissão para evitar essas questões de gargalo do servidor, de chegar uma informação lá junta, e ele validar algo primeiro, e aí validar fora da ordem, e aí gerar essa confusão, tá? Por isso que a gente bota esses 3 caminhos, né? A seleção, validação, no primeiro momento, quando a gente faz o carregamento, a transmissão e o monitoramento, para ver se voltou, se tem um erro, o que aconteceu. Então, né, o que a gente vai conversar sobre hoje, né, a gente vai conversar sobre toda essa parte dos não periódicos ali, né, toda essa parte não, né, a primeira parte sobre eles, a gente vai começar no 2190 e vamos chegar até o 2230. E vamos encerrar nele nessa reunião, e aí na próxima a gente vai seguir nos demais para poder fazer as conclusões e encerrar os não periódicos, e depois ter mais um webinar para falar sobre os periódicos, que é o envio de folha. O primeiro evento que a gente vai falar é o 2190, né, o que ele é? É a admissão preliminar. Por que ele foi desenvolvido, né? Por que ele foi criado, né, nos layouts do e-social? Ele tem o intuito de garantir um prazo maior para vocês de uma admissão, tá? Porque o que acontece? A admissão para um funcionário, né, começar a trabalhar numa empresa, né, um exemplo, ele começa a trabalhar amanhã, dia 25. Então vocês têm que mandar ele até a meia-noite de hoje, até o dia 24, ele tem que ser registrado junto ao e-social. Por quê? Porque se ele vai começar a trabalhar amanhã, ele já tem que estar escriturado dentro da empresa, né. Então, a partir do momento que vocês transmitem, né, o funcionário para lá, vocês estão fazendo o quê? Botando a assinatura na carteira digital dele, então a partir do momento que há um envio do 2200, né, é carregado lá a CTPS digital, e aí com isso é o início do vínculo com o colaborador, né. Então por que foi criado o 2190, né? O 2190 ele foi criado para quando vocês não têm todos os dados ainda das informações de o que esse colaborador precisa ser lá. Então tendo lá o nome dele, o CPF, a função, o salário dele ali, o horário, por exemplo, você já consegue fazer uma admissão preliminar, né. Quando eu mando 2190, aí a gente vai falar do 2200, né, eu ganho um prazo maior para transmitir o meu 2200. Aí eu tenho até o fechamento da folha, né, para poder concluir o cadastro do colaborador, fazer a transmissão do 2200 e encaminhar a folha de pagamento. "Fabiano, eu estou na correria, não tenho todos os dados, mas o funcionário começa a trabalhar amanhã", preencho o básico no cadastro do funcionário e disparo o 2190. Aí depois revisa tudo que precisa e aí encaminha o 2200, tá? Porque daí vocês garantem com isso um prazo maior, né, para poder fazer o envio dessa informação. Aí até o fechamento da folha, a qual ele já vai começar a receber esse salário. Então, quando vocês têm que mandar essa informação, né, o 2190, sempre que antes do funcionário começar a trabalhar, sempre um dia antes da admissão dele, tá? Já o 2200, né, ele é o evento que, vamos dizer assim, completo, né, ele é a admissão completa do funcionário. Pode ver que aqui, ó, eu estou seguindo exatamente a mesma ordem da tela de transmissão, tá. Então 2190 e 2200. Então: "Ah, Fabiano, eu já tenho todos os dados do meu funcionário, então não vou mandar o 2190". "Ah, posso mandar?". "Pode, não tem problema. Posso mandar o 2190 e depois encaminhar o 2200". Mas não há necessidade disso quando há todas as informações. Então o funcionário começa a trabalhar amanhã, tem que mandar hoje. Cadastra no sistema, dispara, não tem todas as informações, manda o 2190. Pelo menos para garantir. Então, sempre lembrando disso, né, a admissão tem que ser enviado sempre o dia antes, tá. Por quê? Porque é o registro do colaborador, né, o vínculo dele, o reconhecimento na CTPS digital do funcionário. Depois nós temos o evento 2205, que é alterações cadastrais. São as alterações de dados pessoais do funcionário. Então, por exemplo, se eu troquei algum dado pessoal,
se eu troquei alguma documentação dele. Documentação hoje basicamente não vai quase nada mais, né, o CPF tomou conta de tudo. Então, por exemplo, trocou o endereço do funcionário, o endereço vai para o e-social, então se o funcionário mudar de endereço, vocês precisam fazer o envio do 2205, assim como também quando cadastram um dependente. Então, por exemplo, nasceu um filho, algo assim do gênero, vai ser dependente do imposto de renda, salário de família, vai ter um desconto de pensão. Ah, Fabiano, quando eu cadastrei funcionário, eu não tinha essa informação. Aí vocês foram lá, mandaram 2200, o filho nasceu posteriormente, e aí vocês vão cadastrar um dependente e vão mandar um 2205, né. Eu sempre uso como uma dica, né, a guia de dados pessoais do cadastro de funcionário, né, tanto que é aqui que tá na nossa imagem também, ó. Então quando a gente entra no cadastro de colaborador ali, ó, a gente entra aqui, ó, modificar, e faz uma alteração aqui, ó, nos dados pessoais, aqui o endereço ou cadastro um dependente, é aqui que a gente vai estar mandando essa informação lá no 2205, tá. Qual é o prazo para transmitir isso? É o fechamento da folha. Depois nós temos o 2206, né, é o evento de alterações de dados contratuais, né, o vínculo com a empresa. Vocês foram lá e prorrogaram o contrato de trabalho do funcionário, vocês trocaram a atividade dele, trocaram a função, deram um aumento de salário para ele, trocaram o horário dele, tudo isso é um encaminhamento no 2206, tá. É a alteração de vínculo com o funcionário e esse cara faz mais uma coisa. Quando vocês encaminham o 2206, ele está fazendo as anotações de CTPS também, como alteração de salário, troca de função, troca de horário e prorrogação de contrato, tá. Ah, Fabiana, e qual é o prazo para transmitir essa informação? Até o fechamento da folha. Então foi lá, fez a info tem que mandar o fechamento da folha, antes manda o 2206 com essas alterações de dados, para poder ter esses dados lá dentro e aí poder resolver essa situação, ok? Seria o que a gente altera aqui na guia de contrato. Então se a gente alterar aqui, por exemplo, aqui os dias de contrato aqui, colocar uma prorrogação, se eu vim aqui no local de trabalho, alterar o cargo do funcionário, a jornada dele, ou eu vim aqui na remuneração, ou usar a rotina de dissídio, né, a gente tem até um webinar sobre rotina de dissídio, e vim aqui alterar o salário do funcionário, tudo isso eu vou encaminhar o 2206, fazer uma anotação na CTPS digital do funcionário. E claro, sempre na competência que foi alterada. Então, por exemplo, prorroguei um contrato agora no mês 3, eu vou mandar como 13 de 26, por exemplo. Ok? Depois disso, nós temos o 2210, que é a CAT, né? Comunicação de acidente de trabalho. Então, esse aqui, os prazos da CAT não houve nenhuma mudança. É morte, tem que ser mandado imediatamente. Se é um acidente ali, tem até 24 horas, dependendo da situação, até 72 horas, mas o ideal é mandar o quanto antes. Claro, desde que vocês não tenham uma clínica, né, cuidando da parte de SST. Se vocês tiverem uma clínica cuidando da parte de saúde e segurança do trabalho, e eles fazem essa transmissão para vocês, ou alguma parte de saúde cuidando disso tranquilo. Caso não tenha, aí vocês têm que fazer o encaminhamento via sistema. Então como é que vocês fazem isso? Tem 2 caminhos que vocês podem fazer o cadastro da CAD. Um é como mostra aqui no slide, movimentações, saúde e segurança do trabalho, e vai entrar na opção da CAT. E lá vocês vão fazer o preenchimento dela. Ou então, ó, dentro do cadastro do funcionário, vocês também podem vir aqui, ó, e cadastrar a CAT por aqui também. Clica no botão incluir, e aqui vocês vão poder cadastrar a CAT para poder transmitir também ela, tá. Precisou cadastrar a CAT, deu algum problema de acidente de trabalho, da onde vocês vão preencher aqui, vão fazer os preenchimentos, né, de todos os dados ali e poder fazer um encaminhamento lá para dentro dela. "Ah, Fabiano, mas olha só, aqui é um pouquinho diferente. Eu tenho uma clínica que ela até cadastra os dados da CAT, mas ela não transmite o XML para o e-social. Ela me encaminha o XML para mim, para eu fazer a transmissão para o e-social. Tem como eu fazer isso dentro do INDB também? Tem. Vocês vão fazer assim, vocês vão vir aqui na telinha de geração e transmissão, vocês vão vir aqui, ó, no evento da CAT, o 2210, vão clicar com o botão direito aqui nesse espaço aqui, e vou usar essa opção aqui, ó, enviar XML gerado por terceiros. Que aí ele vai perguntar onde está esse XML dessa CAT, que essa empresa mandou para vocês, aí vocês vão importar dentro da telinha de transmissão e vão poder transmitir assinando com o certificado da empresa, tá. Há outras opções também com o botão direito aqui, né, até que eu esqueci de citar aqui para vocês que eu ia comentar, ó, no 2200, por exemplo, na admissão, ó, se o funcionário, por exemplo, já foi enviado para um outro escritório e eu não fiz a importação, eu posso clicar com o botão direito e usar a opção do incluído no portal aqui, ó, informar o número de recibo e matrícula, tá. Mas se fizer a importação de XML de social, aí nem precisa, que isso já vem pronto, né. Lá no nosso último webinar a gente vai falar também como importar dados através do portal do e-social para dentro do sistema para criar cadastros, tá. Depois disso nós temos um monitoramento de risco, monitoramento de saúde, né. Aqui nós vamos falar então do 2220.
que é o ASO, né. Mesmo a critério da CAT ali, né. Se há uma clínica ou alguém cuidando da parte de saúde e segurança do trabalho, vocês não precisam se preocupar com relação a isso, né. Essa clínica vai fazer a transmissão dos dados para vocês. Caso não tenham, aí sim vocês vão ter que cadastrar dentro do sistema, né, esses monitoramentos aqui de saúde, tá. Porque como mostra ali, ó, vocês vão lá em movimentações, saúde e segurança do trabalho e vão no ASO. Dentro do cadastro do colaborador também dá para cadastrar o ASO, quer ver, ó? Cadastro de colaborador, contrato. Se eu entrar na guia aqui ASO, ó, eu também consigo incluir o ASO aqui dentro, tá? O ASO pode ser o quê? O admissional, o periódico, o demissional, o retorno ao trabalho, uma monitoração pontual, troca de função, dependendo da troca de função, é exigido fazer isso, e aí vocês vão cadastrar o ASO dentro do sistema. Lembrando que dentro, né, nós temos um webinar que a gente fala sobre isso também, né? Dentro dos ASOS ali, vocês podem colocar até os exames que o funcionário precisa fazer. Dentro do INDP, vocês podem colocar esses exames, vocês podem colocar de quanto em quanto tempo ele precisa ser renovado, para o sistema notificar vocês aqui nas notificações, né, que aquele ASO de funcionário está expirando e ele precisa ser renovado, ou o exame que ele tem dentro daquele ASO. Porque, por exemplo, Fabiano, o ASO é daqui a um ano, mas tem dependendo da atividade do funcionário, tem exames que ele precisa repetir de 6 meses. E aí o sistema já vai alertar vocês que ele precisa fazer essa renovação. A mesma coisa também serve para aquele critério do tipo, Fabiana, eu tenho uma clínica que faz toda a parte do ASO, gera o XML, mas não transmite. Também dá para clicar com o botão direito lá, clicar na opção de importar XML de terceiros e transmitir para o e-social 2220, que foi gerado através da clínica lá que faz essa parte do monitoramento. Tá? Depois nós temos os exames toxicológicos, né, para quem trabalha com motoristas aí, né, tem que então, toda vez que eles fizerem a renovação lá do exame toxicológico, vocês precisam esse evento é bem engraçado, né, porque ele foi retirado do e-social, ele ficou um tempo fora, e agora ele regressou novamente, né, nos layouts aí ele voltou novamente. Então, isso já teve no passado, esse envio dos exames toxicológicos, ele deixou de existir dentro do e-social e agora voltou a existir novamente, né. Então vocês vão cadastrar os exames toxicológicos dentro do sistema, movimentações, saúde e segurança do trabalho, exame toxicológico. Vocês vão olhar, exame toxicológico, né, inclui, coloca as informações ali, unidade médica, o médico responsável e o código do lado. É bem pouca informação que eles pedem, né. Então vocês fazem esse encaminhamento para dentro do e-social. O prazo também, né, é até o fechamento da folha, tá, nunca esqueçam disso. Depois disso, nós temos o evento de afastamento, né, isso aqui é muito importante, né. Esse cara aqui vocês vão transmitir toda vez que vocês cadastrarem um afastamento dentro do funcionário. Então vocês foram lá incluir um atestado de um dia ou mais, uma licença maternidade, uma licença prêmio, tudo que está fazendo um afastamento para o colaborador, vocês têm que enviar esse evento aqui. Um acidente de trabalho, também tem que mandar ele, também tem que mandar o 2230, né, aqui ó, dentro aqui, ó, da telinha de transmissão, né, também tem que mandar ele aqui, ó, 2230, ó. E tem mais um detalhe muito importante, né, o 2230 também vai o quê? O período de gozo de férias. Então quando vocês calcularem uma folha de férias dentro do INDP, né, vocês vão lá, calculam a folha de férias, né, tudo normal, pagam um funcionário, vocês também têm que mandar o 2230, porque o 2230 vai informar para o e-social qual é o período que está tirando de férias, que é muito importante. Além dele informar o período de férias, ele vai fazer a anotação da CTPS digital, tá. A mesma coisa quando a gente fazia lá na carteira física do funcionário, né. No manual, se vocês lerem o manual do e-social lá, ele fala que atestados de 1 dia, 2, 3 dias, nem é necessário notificar o e-social, tá, não é obrigatório. A minha dica é cadastre e transmite. Uma, né, para ter a informação dentro do e-social, e outra, porque o que que acontece também, que eu já vi acontecer bastante. O funcionário vem e te traz um atestado de 3 dias, tá. Aí você: não vou cadastrar, é só 3 dias". Aí lá no terceiro dia ele volta no médico e pega um atestado de mais alguns dias. E aí vocês vão lá e ainda não coloca porque não fechou ainda. Aí ele, no retorno dessa prorrogação, ele pega mais atestado e ainda pode ir acabar para o INSS. O que que vai acabar acontecendo? Vocês vão cadastrar nem o primeiro ainda. Aí vocês vão ter que botar o primeiro, vincular com o segundo e vincular com esse terceiro, que aí o funcionário está indo para um afastamento definitivo, né. Então qual é a dica que eu dou? Se tem um atestado em mãos, joga no sistema e já transmite para dentro do e-social. Que aí vocês não vão estar se preocupando com relação a isso. Porque caso vamos dizer assim, se esse afastamento se esticar um pouco mais, ele vai para o INSS e você já tem as informações dentro do sistema desde o primeiro atestado que ele começou com isso.
Claro, desde que seja com o mesmo sítio, toda aquela regra de atestado, né, e nós estamos falando de rede social, né. Então ali, ó, vem a telinha de inclusão, é bem tranquilo, né, coloca a data, o motivo, ele já vai sugerir o código de rede social também para você, ou vai listar só os que podem, dependendo do motivo, e aí faz o preenchimento. Se já tiver uma data fim, coloca, se não tiver, deixa em branco, e aí transmite a informação lá para o 22:30, né. Tudo isso que eu falo para vocês, né, todas essas ideias que a gente fala aqui sobre o e-social, né, pode ver que eu até mostro bem pouco o sistema. Por quê? Porque é um webinar para revisar o e-social. Tudo isso são aonde? Lá no site do e-social, né. Lembra que a gente comentou do site do e-social lá na primeira reunião? Quem não assistiu, tá lá no YouTube lá, onde a gente entrou ali no site do e-social, né, e eu expliquei como funciona esse portal aqui para vocês. Dei algumas dicas onde vocês encontram os layouts, as perguntas e respostas. Então, quem não assistiu, recomendo assistir para poder ver, né, e pegar essas dicas lá relacionadas ao site, tá? No próxima reunião, né, que vai ser em 7 de abril, a gente vai falar sobre os reviews do 2240, 2298, 2299, 2306, 2399, 2500, 2501, 3000 e 3500. Vai poder encerrar os não periódicos e aí depois ter mais um webinar para a gente poder falar dos periódicos, que é o envio de folha, né. Então, esses eventos aqui que a gente comentou hoje, né, esses eventos aqui dos não periódicos, vocês têm que tomar muito cuidado com relação a eles por causa do prazo da admissão, né, que tem que ser um dia antes, né, principalmente as anotações de CTPS e essa parte aqui dos ASOS aqui, né, caso não tenha uma clínica, vocês têm que fazer a transmissão. Por que que eu digo tomaram cuidado, né? Porque os eventos iniciais, uma vez cadastrado, vocês só vão mandar se houver uma mudança na tributação ou cadastrar uma rubrica. Então é lá de vez em quando. Os eventos periódicos, que a gente ainda vai ter um webinar sobre eles, é os eventos de folha, então todo mês vocês vão fazer ele. Agora os não periódicos, ele tem um perigo, por quê? Não é sempre que eles acontecem. Então no próximo webinar, a gente vai seguir falando, né, desses aqui de baixo, para poder então estar encerrando os não periódicos ali, tá bom pessoal? Então, na live de hoje, né, o webinar de hoje era esses eventos que a gente tinha para comentar, né, para poder falar sobre eles. O CDE, bom dia. A parte de SST é feito por uma empresa de segurança de trabalho. Fica a pendência da notificação, o que fazer? Ah, perfeito. O que que acontece, né? Boa pergunta, CD, com relação a isso, né? Você tem uma clínica que está fazendo a transmissão dos ASOS, né? Monitoramento de risco e tudo mais, né? Mas aí você está recebendo notificações, né? Porque aqui no sistema, ó, ele vai ficar te notificando ali, por exemplo, os ASOS expirados, né? E aí, ah, Fabiano, eu não quero isso, porque, né? Eu não estou cuidando dessa parte, eu tenho uma clínica que está fazendo isso para mim. E eu não nem vou preencher isso no sistema, não me interessa ter essa informação no sistema. O que que tu pode fazer nesse caso, é vir aqui nos parâmetros aqui, ó, utilitário, né, você entra aqui em parâmetros, ele vai pedir a senha do master, tá, você vai colocar aqui, e aqui dentro tem uma opção de notificações aqui, ó. E aqui você pode colocar as notificações que você quer ou não receber, tá. Então você pode vir aqui, ó, por exemplo, habilitar notificações de social, sim ou não. Trabalhador com CNH vencida, sim ou não. Exames médicos aqui. E aqui eu vou na opção de ASO aqui, ó, e coloco não, e gravo. E aí eu paro de receber aquela notificação do ASO ali, e aí o sistema vai parar de ficar mostrando essa notificação aqui de ASOs pendentes para você. Claro, dentro do cadastro do funcionário lá tem o ASO lá também, porque é o ASO que a gente é cadastro inicial lá, tá. Aí você pode colocar ele ou deixar lá também pendente, não teria problema nenhum, tá. Mas se você quiser melhorar as notificações, assim, vamos dizer assim, ficar um pouco menos poluída com coisas que você não está fazendo, você pode então vir aqui em parâmetros, em notificações e desabilitar ou aumentar ou diminuir o prazo também das notificações que você recebe ali, tá, CDF. Bom, como não houve nenhuma mais pergunta ali no chat, né, pessoal, eu vou encerrar aqui então a nossa live, né, agradeço demais a atenção de vocês, obrigado por esse tempo que vocês aí dedicam ali para assistir ali, agradeço a atenção de vocês e até o próximo webinar. Lembrando que o próximo webinar a gente vai fazer a segunda parte desses eventos não periódicos, ok? Um abração e até a próxima, hein. Tchau, tchau.